E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia. Em 2015, um filme aí de ficção científica foi lançado e passou batido pra grande maioria da comunidade, apesar de ser um filmaço. O filme traz vários elementos de Doom, um toque de Blade Runner, num futuro distópico em que alienígenas estão ali tentando estudar e se adaptar e imitar o ser humano. E se você curte ficção científica, você precisa assistir esse vídeo até o final. Lembrando sempre que os links da Amazon estão na descrição, então se você quer dar um up no seu estúdio ou comprar qualquer coisa, clica no link e compra por lá, porque o canal recebe uma comissão. Infinity foi lançado em 2015 e, assim, as críticas não foram tão boas, mas quem se aprofundou no filme, de verdade, conseguiu extrair uma mensagem muito legal com ele. O mundo vive uma pobreza extrema e as pessoas se sujeitam a pegar empregos muito arriscados, digamos assim, em áreas militares, áreas de mineração, tudo isso interplanetárias, pessoas que vão utilizar de um sistema que chama Split Streaming, ou seja, uma transmissão de dados, um teletransporte que leva você da Terra até outro ponto da galáxia. Só que esse split streaming é altamente arriscado porque pode ter corrupção de dados, ou seja, um pedaço do seu corpo não vai ser teletransportado junto contigo. Vemos uma cena cheia de militares sendo interrogados e eles parecem meio confusos, parece que algo estranho ali tá acontecendo e a cena corta pro nosso personagem, que é o Witch Carmichael, o personagem principal. Ele tá indo pro seu primeiro dia de trabalho nesse lance de split streaming e a esposa dele pede para ele voltar a qualquer custo porque eles estão prestes a ter um filho e entrega uma foto para ele com uma escrita romântica atrás. E ele parte aí pro seu primeiro dia de emprego, a galera recebe ele muito bem e o chefe ali começa a confrontar um outro funcionário que se chama David. Esse funcionário aparentemente está fazendo pulos ilegais desse split streaming. Daí a gente vê que uma equipe foi mandada para um lugar distante chamado Infinity. E 30 segundos depois, eles já voltam pra lá, todos aterrorizados, cheios de sangue, um atirando no outro, caos total. E aquela estação em que o Witch Carmichael está, e o David, o chefe dele, entra em uma quarentena letal para não expor esse vírus para os outros seres humanos no planeta Terra. Ou seja lá o que for que deu ali com aquelas pessoas. E para eles não morrerem, o chefe deles fala pro David, essa é a hora de usar o pulo ilegal. Ele tinha repreendido antes, mas agora, infelizmente, era necessário. Aí o David configura os aparelhos ali dos três, só que só quem consegue saltar é o Witch e o David. O chefe acaba ficando para trás. A gente vê uma equipe sendo formada para resgatar o Witch Carmichael e desativar esse sistema da Infinity para sempre. Só que como Infinity fica próximo ali de um buraco negro, o tempo ali passa totalmente diferente. O Witch passou mais de uma semana naquele lugar. A equipe é enviada lá para Infinity e eles começam a vasculhar, ver que tá tudo congelado ali, tem partes de corpos e corpos inteiros congelados naquele lugar e eles acham um computador, começam a tentar entender o que está acontecendo e de repente o computador começa a falar com eles, começa a se comunicar e aí uma porta se abre, a ventilação começa a voltar ao normal e a gente vê que ali está o Witch Carmichael. Ele explica que ele teve que se trancar ali porque as pessoas estavam malucas, umas matando as outras, e ele estourou uma ventilação e acabou congelando toda a estação espacial, ficando ali sozinho e todo o restante das pessoas sendo congeladas. Alguns ficam meio assim em dúvida com ele, será que esse cara tá normal? Será que ele tá infectado? Por que ele fez isso? Mas o Witch conta, né, que foi um terror total. E os caras falam que vão levar ele embora dali, mas que eles precisam achar um jeito de desativar completamente aquela estação. E como o Witch já estava ali, ele já tinha entendido mais ou menos como funcionava, ele ia explicar para eles. Só que no meio disso, com o descongelamento, dos infectados descongela e ataca a equipe, deixando vários infectados. E o Witch tem que correr dali. Nessa corrida, o Witch acaba caindo de uma altura muito grande, e isso é confuso porque ele fica bem
Ali naquele momento já dá pra entender que algo não tá normal com o It. Talvez ele já tinha sido infectado e só tá ali manejando, se controlando pra não espalhar essa infecção. O It corre pra uma espécie de laboratório tentando entender o que tá acontecendo ali, o que é essa infecção. E realmente os cientistas dali já estavam estudando aquilo, já tinham descoberto aquilo. E ele vê que não é uma infecção qualquer, que aquilo é um tecido biológico alienígena que cobre todo aquele planeta e que imita o ser humano. Ele infecta, imita e eventualmente domina qualquer parte biológica do ser humano. Então todos aqueles estão infectados com um ser alienígena. Todo mundo acaba se matando, fica uma loucura total. O It já tá à beira ali de perder a consciência, então ele decide ali no ato final gravar uma mensagem em loop no microfone, e ele tá crente de que esses aliens podem escutar ele, e ele acaba falando que os aliens falharam porque eles imitaram só a parte ruim do ser humano, e que o ser humano não é só isso, e o ser humano também pode cometer coisas boas. Nesse último ato ele acaba tirando a própria vida, porque ele já não vê mais esperança nisso, tira a própria vida, e aí corta para um tempo depois e a gente vê aquela gosma ali do tecido biológico alienígena daquele vírus passando pelo corpo de todos eles, e eles de repente estão vivos, meio atordoados, meio sem jeito por conta de tudo que eles fizeram uns com os outros. E o It, olhando pela janela, ele vê várias formas humanoides com aquela aparência da gosma alien, e um deles está segurando a foto que a esposa do It deu pra ele, e atrás tinha aquela mensagem romântica. Eles voltam pra estação, que dá naquela cena inicial dos militares se explicando pros cientistas, e o It volta pra mulher dele. A mensagem que fica do filme, galera, é que os aliens viram só a parte ruim do ser humano, que é geralmente o que a gente vê primeiro. Aquela guerra, aquela confusão, caos, roubalheira, toda essa coisa ruim que a gente vê no mundo. Mas que se você for olhar mais profundamente, tem sempre aquela pessoa bondosa, caridosa, aquela pessoa que vai te acolher, aquela pessoa que vai te dar uma palavra boa pra vida. Ou seja, o ser humano, hoje eu acredito que pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, ele insere coisas na gente que a gente não é totalmente ruim, galera. A gente tem coisas boas, a gente comete atos bons, tem sempre uma pessoa que te dá aquela chama para manter a esperança no ser humano, e isso é muito legal. Se você tem essa pessoa na sua vida, ou se você já se deparou com uma pessoa assim, que você falou, caramba, eu quero ser melhor porque essa pessoa me deu exemplo, deixa nos comentários aí, fechou? Galera, esse filme eu curti muito ele, eu já assisti umas 2 ou 3 vezes. Muita gente vai achar bobo, ou vai achar cópia de outros filmes, ou vai achar sem sentido, mas eu gostei bastante. Espero que você tenha gostado aqui do recap. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, falou!